galerinha, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre técnicas de conservação do solo. Então, na aula anterior, a gente já falou sobre problemas que o ser humano causa resultando no desgaste do solo, inclusive eliminando a parte fértil necessária então para a sobrevivência dos seres vivos e produção de alimentos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver o que é necessário se fazer para garantir uma qualidade do solo necessária para os seres vivos, ok? Bora lá nessa aula então, estamos começando agora, se liga aí. Depois daquela aula que a gente falou sobre desgaste do solo, ou seja, através da ação do homem, da atuação do ser humano sobre o nosso planeta, tem desgastado o nosso solo de diferentes formas. Agora nós vamos falar de como que nós podemos conservar o nosso solo, tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Conservação do solo. Por que a gente tem que conservar o solo? Então, sobre o que é a importância dele? Nós já havíamos discutido isso, mas cabe a gente lembrar que do solo é onde nós tiramos o nosso sustento, de onde tiramos o alimento que nós consumimos, é onde nós, seres humanos e outros seres vivos, vivem. É do solo que é tirada a matéria-prima para se produzir diversos outros tipos de materiais. Então, é super importante, termos um solo com uma qualidade que garanta a sobrevivência dos seres vivos. Então, as diversas formas que nós temos explorado o nosso solo, ele tem prejudicado ele gradativamente, tornando muitas vezes o solo impróprio para a vida, e para se cultivar, então, alimento, por exemplo. Tá? Bom, então vamos lá. O que a gente pode fazer efetivamente para melhorar o solo ou então para a gente não prejudicar o solo? São diversas formas. Talvez aquele que seria o mais adequado realmente seríamos nós pararmos de produzir o lixo que contamina, muitos aí, é um problema hoje mundial, esse problema do lixo. Então o lixo ele tem contaminado o nosso solo, tá? Seja ele o lixo orgânico, seja ele o lixo radioativo, seja o lixo industrial, tá? Qual for o tipo de lixo produzido, ele tem contaminado em muito o solo. Nós podemos também fazer um manejo sustentável. O que é um manejo sustentável? É a gente proporcionar o solo, a gente continuar explorando o solo, tá? Dele tirando recursos naturais, ou então usando ele para plantações, tá? Para agropecuária, só que usar ele de forma consciente. O que é usar ele de forma consciente? É nós fazermos todo esse processo de utilização do solo sem prejudicar ele, para que a gente possa sempre ter ele à disposição. Tá? Então, como que nós podemos fazer isso? Através de diferentes técnicas agrícolas. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver quais técnicas agrícolas nós podemos utilizar de forma que nós possamos tirar proveito dele, do solo, sem prejudicar a qualidade do meio ambiente ou desgastar fontes de nutrientes do solo, tá bom? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês, como a aração, fazer o arado, tá? A adubação, a irrigação e drenagem, fazer rotação de culturas, fazer a adubação verde, tá? Que é diferente da adubação orgânica e inorgânica, curvas de nível, plantação em degrau. Tá? Além disso, outras formas que são mais sustentáveis ainda de se fazer, a explorar o solo, é fazer a permacultura, a agricultura sustentável, fazer sistemas de agroflorestas, tá? E preservação das áreas verdes, certo? Nós vamos passar essa aula então em cima desse slide aqui, vendo cada uma desses itens que eu passei aqui para vocês nesse slide, ok? Bom, vamos começar então primeiro pela redução do lixo produzido, tá? Que é a tal da política dos 5 R's, tá? Antigamente essa política era dita como política dos 3 R's, depois evoluiu para 4 R's. Hoje, nós falamos então dessa política dos 5 R's. O que seria esses 5 R's? É uma forma da gente reduzir a quantidade de lixo. E como isso? Através de repensar, reduzir, recusar, reciclar e reutilizar, tá?
Então, ó, repensar, refletir sobre os processos socioambientais de produção, matéria-prima, condições de trabalho e distribuição. É repensar em tudo que é feito nessa produção hoje em dia, né? Se nós podemos ter alguma forma de reduzir a quantidade de lixo produzido, tá? Então é repensar nos nossos métodos de produção para ver se nós podemos diminuir a quantidade de lixo. Reutilizar, né? Como que nós vamos reutilizar? É dar uma nova utilidade para os materiais. Então nem todo material ele precisa ser descartado. Então tem muitos materiais em que eles têm perfeitas condições de ser utilizados novamente, tá? Então, um copo que você comprou de requeijão, o mesmo copo pode ser utilizado para você beber água, para você fazer outras coisas. Então, a reutilização de materiais é uma etapa importante para se reduzir a quantidade de lixo produzido, tá? Reciclagem. Então, o material que determinado produto ele é feito, às vezes ele pode ser utilizado em processo industrial, ele ser reutilizado isso, né, como uma matéria-prima, para se produzir um novo produto. Hoje em dia, tem muitas fábricas têxtil, né, que produzem tecidos que utilizam na composição de tecidos aquelas fibras de garrafa PET. Tá? O plástico da garrafa PET ele é transformado em tecido para que ele possa ser, né, vendido aí para indústrias de produção de vestuário. Tá? Então a reciclagem é uma forma de pegar o material utilizado, fazer um novo produto e ser, né, destinado então a uma nova função. Tá? Recusar. Nós podemos então recusar o consumo, né, exagerado de determinados produtos. Então, nós podemos dar preferência a escolher produtos, por exemplo, que poluem menos, que geram menos lixo, a utilizar, por exemplo, recusar produtos que não são biodegradáveis, tá? Recusar sacolas, plásticos, tá? Isopor. Tá? Então, é recusar determinados produtos, tá? E realmente reduzir, tá? Isso é reduzir a geração de lixo. Isso está em todos os nossos métodos no dia a dia, tá? No nosso cotidiano, nós podemos repensar em tudo que nós fazemos hoje em dia e reduzir a quantidade de lixo que a gente está gerando, tá? Essa política dos 5 R's, se todo cidadão, né, todo homem levasse em consideração esses 5 itens listados aqui, ele certamente a quantidade de lixo produzido iria se reduzir drasticamente, tá? E muitos dos problemas ambientais e principalmente desgaste do solo que nós temos também iria acabar com isso, tá? Bom, vamos lá falando sobre agora, né, o manejo sustentável. Falando de duas técnicas aí agrícolas muito utilizadas, tá? Então é a técnica da aração e a técnica da adubação. O que consiste na aração? A aração simplesmente é em revirar o solo, né? Para que a gente vai revirar o solo? Para descompactar ele. Às vezes o solo, por, né, um excesso de chuva, né, ele acabou compactando o solo, ou então um solo, né, onde passam, né, muitos carros, tratores, animais e o solo fica compactado, ou pelas características, né, do solo mesmo, de ser um solo mais argiloso, com partículas muito finas, eles ficam compactados. E aí, o que faz isso? A gente tem que passar, então, né, um arado para revirar esse solo, para que esse solo ele fique mais fofinho. Deixando esse solo mais solto, possibilita uma renovação de nutrientes, possibilita a entrada de oxigenação, né? Deixa esse solo mais próprio para que a raiz dos vegetais possam penetrar, né? Para que possa ter infiltração de água. Então, a aração consiste justamente nisso, em revirar o solo. Tá? Hoje em dia, a aração, né, ela é feita de forma automatizada, por meio de tratores, né? Mas antigamente elas eram feitas todas em arado. Tá? Então, arado animal, o animal puxava então uma lâmina que passava sobre a terra, revirando então essa terra aqui. Tá? Bom, a adubação ela consiste então em devolver ao solo os nutrientes necessários para o crescimento de vegetais. Então, quando você tem um solo que ele está muito pobre em minerais, você devolve a esse solo, por meio de uma adubação, os nutrientes necessários.
pode ser tanto, né, deficiência em minerais ou deficiência então em matéria orgânica. Então, fazendo tudo isso, a técnica de adubação e a aração em conjunto, a gente confere a esse solo características favoráveis para o desenvolvimento então das plantas, tá? Para se cultivar determinados alimentos, ok? Essa aração ela pode ser feita de tanto forma orgânica, né, colocando lá humus ou restos de alimentos, ou pode ser uma aração química, né, utilizando fertilizantes de sais inorgânicos, né, vendido aí comercialmente em lojas de agropecuária. Tá? Bom, outras duas técnicas muito utilizadas é a técnica da irrigação e a técnica da drenagem. Tá? O que é irrigação e drenagem? Eu pus junto aqui irrigação e drenagem porque uma seria o inverso da outra. Né? A irrigação é quando o solo está muito seco e a gente tem que umedecer esse solo. Só que as condições climáticas de chuvas não são favoráveis, então o que a pessoa faz? Ela opta por colocar um sistema, né, de distribuição de água. Capta a água de um rio, né, ou de um poço, e essa água ela é irrigada, ela é aspergida por cima então da plantação para devolver a umidade para esse solo, tá? De forma artificial, por meio de jatos de água. E a drenagem? A drenagem é o oposto. Quando esse solo estiver muito encharcado, o solo estando muito úmido, ele pode levar a um apodrecimento então de vegetais, ele pode levar a uma falta de oxigenação das raízes. Então é necessário retirar o excesso de água do solo. E para isso é feito, né, um sistema em que a água ela consiga se infiltrar no solo e ir para dentro de canos, né, canais, e esses canais levam o excesso de água embora. Tá? Então é uma forma de retirar o excesso de água presente no solo. Tá? Então por isso que eu coloquei irrigação e drenagem, que é para ajustar as condições necessárias, né, ideais de água do solo. Se tiver muito seco, irriga. Se tiver muito molhado, drena. Tudo bem? E a outra técnica colocada aqui é a adubação verde. Ah, professor, você já falou sobre adubação. Não, eu falei sobre adubação orgânica e adubação inorgânica. Aqui é a adubação verde. O que é essa adubação verde, então? É uma adubação que ela é feita naturalmente. Então você não precisa adicionar, né, um fertilizante, adicionar matéria orgânica. Você faz uma plantação e na plantação que você está colocando ali, você intercala com um outro tipo de planta que ela enriquece o solo com determinados nutrientes. Principalmente, né, quando a gente faz uma plantação colocando, intercalando, né, o produto que a gente quer colocar, tá? E intercala com a produção de leguminosas. O que são essas leguminosas? São determinados tipos de vegetais que nas suas raízes ele tem uma interação com bactérias que elas devolvem para o solo o nitrogênio, tá? Então, ela enriquece o solo com nitrogênio, com amônia, com nitritos, nitratos, e isso é importante para o crescimento de vegetais, né, para a produção de proteínas, tá? E isso faz com que, naturalmente, esses vegetais aí, essas leguminosas, enriqueçam o nosso solo, né, com esses derivados de nitrogênio. Tudo bem? Então, você intercalando aqui, ó, nessa figura, eu pus aqui para vocês verem. Então, ó, intercalando com uma produção aqui que a gente quer, por exemplo, você planta café aqui, laranja, e intercala com uma produção de leguminosas, como feijão, por exemplo, aqui, tá? E aí você faz plantação em fileiras, revezando essa plantação. Tudo bem? Isso seria a adubação verde. Agora nós temos duas aqui, né, colocada como rotação e consorciação de culturas. O que seria isso? A rotação de culturas, né, pela ilustração que eu pus aqui, ó, seria como se você colocasse, né, no mesmo solo que você plantou, você planta lá, né, uma plantação de algodão. Depois que você plantou o algodão, ele cresceu, você fez a colheita, aí você limpa esse solo e ao invés de plantar o algodão de novo, você faz o quê? Planta soja. Depois que você colheu essa soja, né, você prepara o terreno dela e ao invés de plantar soja de novo, você faz uma pastagem, tá?
Depois que você, né, o gado foi lá, pastou tudo, você utiliza ela para plantar soja. E assim vai fazendo essa rotação. Então você não utiliza o mesmo solo para plantar duas vezes o mesmo vegetal em sequência. Você reveza ele com outros. Por quê? Porque isso evita com que, né, você tenha um desgaste do solo. Esse algodão aqui, ele tem determinados tipos de nutrientes que ele precisa para crescer. Se você fica só plantando algodão, 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 esses nutrientes que ele precisa vai se esgotar muito rápido. Já a soja, ela tem uma condição que ela precisa de outros nutrientes diferente do algodão. Então, dá tempo desse solo se recuperar dessa plantação enquanto você planta essa outra. Aí você vai fazendo sucessivamente, plantando outras até voltar esse ciclo. Então você evita o desgaste do mesmo tipo de nutriente do solo fazendo um revezamento de plantações. Isso é chamado de rotação de culturas, tá? E a consorciação de culturas? A consorciação seria você plantar também diferentes, né, vegetais, só que aí você planta ao mesmo tempo. Então você utiliza o mesmo solo para fazer uma plantação de um determinado vegetal aqui, aí numa outra fileira você faz de um outro, na outra fileira você faz de outro, na outra fileira você faz de um outro, tá? Então você tem uma grande variedade, né, de espécies vegetais aqui na mesma área. Tá? E isso evita o desgaste do solo em determinado tipo de nutriente, certo? Então, seria uma rotação de culturas que você faz as plantações todas ao mesmo tempo, tá? E a rotação é você faz alternadas, ok? Então, isso seria um exemplo de rotação e consorciação de culturas para se evitar o desgaste de determinados tipos de nutrientes. Agora passamos para curvas de nível e plantações em degraus, tá? A curva de nível e a plantação em degrau, as duas, elas servem para quando você tem um terreno em declive, tá? Ou seja, um terreno que ele não é plano, não é retinho. Então, se você tem um terreno que ele tem uma leve curvatura, uma inclinação, tá? Você faz o uso dessas técnicas aqui para evitar a erosão. Então, um terreno inclinado, quando a água ela cai em um terreno inclinado, ela vai escorrendo com maior rapidez, né? À medida que a água vai escorrendo por ele estar inclinado, ele vai arrastando o sedimento. Então ele remove a plantação, remove as camadas superficiais de solo, que é o processo da erosão, tá? Então, essas duas técnicas servem para isso. A curva de nível, ela é feita você plantando ela acompanhando, né, o desenho do terreno, a curvatura do terreno, a altitude do terreno, tá? Então você acompanha justamente isso, né? E ele serve para fazer, né, a plantação em terrenos que não é muito inclinado. Você tem uma inclinação, mas não é tão inclinado assim, tá? Se o terreno ele for muito inclinado, é necessário se fazer os terraceamentos. O que é o terraceamento? Aí sim é necessário, né, fazer isso com um maquinário, né, especial, né, um trator, tudo, para você construir degrau. Tá? Então você deixa plano uma grande área aqui, e aí você faz um degrau na parte de baixo, escava ele para deixar plano, no degrau de baixo você escava para deixar plano, tá? Por quê? Porque a água que escorre por aqui, ó, se ela não fizesse isso, ela vinha escorrendo com grande velocidade. À medida que a água vai descendo, ela vem ganhando velocidade. De forma que, né, na parte intermediária e baixa aqui, ó, ela iria arrastar toda a camada de terra superficial e, consequentemente, junto à vegetação, tá? Se você fizer desse jeito, a água, né, ela vai escorrer e ela vai quebrar a velocidade dela quando ela cair no degrau. Quando ela cai, ela quebra a velocidade dela. Quando ela cai, quebra de novo, reduzindo a velocidade. E assim sucessivamente. Então a água ela não tem força para levar, né, a camada superficial de terra e isso evita a erosão. Tudo bem? Então esse terraceamento ele é feito quando a gente tem, né, que são as plantações em degrau, você faz ela quando você tem um terreno em um grande declive, tá? Então ele é mais inclinado do que as curvas de nível. Tudo bem? Continuando. Vamos agora para, né, essas técnicas agrícolas que estão sendo utilizadas, que são mais sustentáveis, né, que são uma forma de trabalhar, né, a produção
juntamente com o equilíbrio ambiental. Então, a gente não precisa sair por aí desmatando para poder produzir. É possível conciliar as duas coisas, a produção juntamente com a conservação ambiental. E para isso, nós entramos aí em permacultura e agricultura sustentável, tá? A agricultura sustentável, vou ler esse trechinho aqui para vocês, ó, possui 3 objetivos principais, né? A conservação do meio ambiente, unidades agrícolas que são lucrativas, ou seja, você vai produzir, né, para ter um lucro para a pessoa, e a criação de comunidades agrícolas prósperas. Então, são locais, né, em que as comunidades que vivem ali, elas conseguem se manter, né, conseguem ter lucro, conseguem conciliar com o meio ambiente e tudo isso em perfeito equilíbrio, tá? Então, são formas, né, maneiras da gente repensar, né, o que a gente pode fazer em um determinado local para explorar aquele solo sem que a gente precise derrubar a mata nativa para se fazer a produção, tá? E nisso surgiu a permacultura, que a permacultura ela não é uma técnica em si, ela vai juntar um conjunto de práticas agrícolas. Então ele vai juntar todas as práticas agrícolas necessárias para que a gente use o solo, tá, de uma região selvagem ali, uma região com mata nativa, tá, sem haver prejuízo para o meio ambiente, evitando assim o desperdício e fazendo o uso sustentável dos recursos naturais, tá? Então, por exemplo, você quer devolver umidade para o solo, o que você pode fazer? Você pode plantar, né, criar determinadas plantas ali, né, juntos no solo, que retém essa umidade. Tá? Você não precisa ficar gastando com irrigação, você pode deixar plantas ali que retêm umidade, como por exemplo cactáceas, né? Quando você quebra o cacto ali, ele libera uma grande quantidade de água, né? Palma, tá? Você pode colocar, né, vegetação ali que devolve nutrientes para o solo. Você não precisa, né, desmatar para criar e jogar fertilizantes no solo. Você pode pegar a própria vegetação que está por ali, né, que tem matéria orgânica em decomposição, e utilizar ela como um fertilizante natural. Então, ela traz um conjunto de práticas agrícolas que tudo isso aliado faz com que a gente não precise desmatar uma área nativa para se fazer a produção. Tá? A gente pode utilizar os recursos próprios do meio ambiente para fazer, né, ele como aliado nosso, certo? Você mantendo a vegetação nativa, inclusive, você evita a disseminação de pragas, tá? Então você faz com que determinados insetos, né, que gafanhotos, essas coisas, eles não possam ir numa plantação porque ela está protegida pela região de mata nativa, tá? Inclusive, então, ela serve como, né, um agente protetor ali para a sua plantação. Sistemas de agroflorestas, né, e preservação de áreas verdes também se encaixam nesse mesmo panorama, tá? Os sistemas de agroflorestas, né, vou ler aqui esse trechinho, é um sistema que reúne, então, culturas de importância econômica juntamente com uma região de mata nativa, de florestas. Olha só, você plantando tudo isso aqui e as regiões aqui em volta de áreas de mata nativa ainda estão presentes, tá? Você faz a sua plantação no espaço livre que você tem, então, numa região de floresta, tá? Esse sistema, ele dá mais trabalho, você não consegue utilizar maquinários para se fazer a colheita, por exemplo, porque não tem como passar um trator aqui pelo meio. Só que você agrega isso valor comercial. Por quê? Porque são produtos orgânicos, sem adição de agrotóxicos, tá? São feitos isso sem agressão ao meio ambiente e tudo isso agrega valor no produto produzido, tá? Então eles podem ser vendidos com um preço muito mais atraente do que esses produtos feitos em escala de monoculturas, tá? Então, o sistema de agrofloresta é isso, né? É um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda proporciona o quê? Uma recuperação da floresta, do meio ambiente, ok? E a preservação de áreas verdes talvez seja, né, uma das formas, uma estratégia mais intensas no sentido de preservação. Por quê? Porque é você delimitar áreas em que você não pode fazer nenhum tipo de exploração ambiental lá dentro.
Então, seriam você propor a construção de parques, né, de áreas de conservação, tá? Aqui está mostrando então para a gente uma área de preservação permanente, tá? Em que a pessoa ela não pode explorar nada, é uma área protegida. Você não pode entrar lá para retirar nada dali, você não pode entrar para plantar nada ali, tá? Não pode derrubar uma árvore. Então é o método mais radical de preservação, mas é o método que garante realmente, né, que você tem uma área totalmente preservada, tá? E consequentemente o solo vai ser preservado todo ali. Ok, minha gente? Então essas são algumas dessas técnicas florestais, agrícolas, que garantem a qualidade do solo, ok? Então, minha gente, espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? E tenham fixado aí na mente de vocês a grande importância da gente adotar cada vez mais procedimentos, técnicas que garantam a qualidade do nosso solo, sem promover o desgaste. Por quê? Porque os seres vivos necessitam dele para a sobrevivência. Então, é uma necessidade para a nossa vida, ok? Então, espero que vocês tenham entendido para não destruir o nosso meio ambiente e deixarmos aí um futuro para as próximas gerações. Grande abraço para todo mundo e aguardo vocês numa próxima aula. Até mais.